O preço do perdão. Quanto vale ser absolvido de um assassinato sendo um réu confesso? Quanto vale o perdão para a pedofilia? Qual será o preço para que seja esquecido o incesto com o próprio filho? Qualquer pessoa decente diria que não há preço para isto, que não se poderia fazer comércio de perdão para o benefício de criminosos. No entanto, nem todos pensaram sempre assim. E quem supostamente deveria ser contra o pecado, o perdoava apenas para a aquisição de vil moeda. Para quem não sabe, já existiu até tabela de preços para que crimes fossem absoltos, que tinha itens como, por exemplo, a absolvição de homicídio simples cometido contra a pessoa de um leigo custará 15 libras, 4 soldos e 3 denários. Por mais incrível que possa parecer, a igreja perdoava facilmente um pecado que supostamente levaria o pecador ao inferno e o fazia em troca de capital. A Igreja Católica, durante a Idade Média, vendia indulgências com aprovação do Papa e ainda fazia promoções como: se o assassino tiver matado 2 ou mais homens em um único dia, pagará como se tivesse assassinado um só. Mate 2 ou mais e pague por um. Ou seja, cometer atos repulsivos já foi objeto de uma tática muito conhecida de marketing que, pelo visto, já era utilizada em tempos antigos. Um conjunto de regras que, para pessoas decentes, hoje seria absurda, foi usada para enriquecimento da igreja. Dentro das sandices, poderia-se observar a seguinte orientação: se o eclesiástico, além do pecado de fornicação, pedir para ser absolvido do pecado contra a natureza ou bestialidade, deverá pagar 219 libras e 15 soldos. Mas, se tiver cometido pecado contra a natureza com crianças ou animais e não com uma mulher, pagará apenas 131 libras e 15 soldos. Isso significa que se um homem dedicado à igreja, como um bispo ou padre, tivesse cometido pecado contra a natureza, de acordo com a interpretação da ICAR, que pode ser caracterizado como, por exemplo, a homossexualidade ou masturbação, se poderia pagar para obter o perdão. Mas, se o ato envolvesse a pedofilia, então haveria um bom desconto. Entende o quão canalha é esta visão deturpada de juízo de valores? A ICAR criou uma verdadeira indústria de venda de indulgências, principalmente durante o pontificado do Papa Leão X, entre 1513 e 1521. Um exemplo disso é a atividade de Johann Tetzel, que, como inquisidor, foi nomeado comissário de indulgências em toda a Alemanha. Será que a política era: me pague pelos seus pecados em dinheiro ou te mando queimar na fogueira? A indulgência era paga depois que o pecado já havia sido perdoado. Para isto, bastava se confessar. E este tipo de perdão acontece ainda hoje. E isto permite se pensar nas situações mais inusitadas. Será que tem cabimento? Vou tentar usar uma alegoria para melhor compreensão do absurdo. Levemos isto para os dias de hoje. Um cidadão, supostamente arrependido, chega ao confessionário e diz ao padre: Padre, hoje eu roubei algumas joias. Tive que matar umas 2 pessoas, encontrei uma mulher na rua e a estuprei para eliminar o estresse, mas estou arrependido. Você está perdoado, meu filho. Reze umas 200 Ave-Marias, uns 300 Pais Nosso, mas dê uma passadinha no caixa para pagar o resto da conta, para não ter o incômodo de ter que passar pelo purgatório. A tabela de preços você encontra lá mesmo. Tudo bem, seu padre. Nos vemos amanhã, quando eu voltar para confessar o que fiz no dia. Vá com Deus, meu filho. Os itens eram inúmeros. Não existia qualquer crime, por mais odioso que fosse, que não pudesse ser perdoado mediante pagamento. Em suma, a Igreja Católica literalmente vendia perdão. Que exemplo de moralidade é este? Será que o Deus em que se acreditava era conivente com isso?
Pelo menos, não me lembro dele ter se manifestado sobre isso. Embora possa parecer coisa do passado, o pagamento de indulgências que foi supostamente extinto em 1567 não eliminou a própria indulgência, que funciona tanto para pessoas vivas quanto para as mortas, que ainda estariam no purgatório, sendo que mesmo polêmica, ficando algum tempo inativa, voltou pelas mãos do Papa Bento XVI. E pessoas aqui na Terra estariam influenciando o paraíso, acabando com a penitência de várias almas. Sim, é isso mesmo. Padres ainda se consideram influentes no céu religioso, com poder de perdoar aqui quem já está lá. Apesar das indulgências não mais poderem ser compradas, elas podem ser conquistadas mais facilmente, através de doações e contribuições, como se fossem troca de favores relacionados a ICAR. Isto significa que as coisas mudaram, mas nem tanto assim. Acéfalos religiosos com certeza não percebem contradição. Muito provavelmente por não conhecerem o passado da religião que seguem e nem se preocuparem em uma atenção mais minuciosa nas tradições e textos considerados sagrados. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 21. Como supostos representantes de Deus na Terra, parece que alguns papas não leram a Bíblia, ou, pelo menos, não souberam interpretar, ou provavelmente interpretaram a seu favor, ou pior ainda, foram tão contraditórios quanto o livro que supostamente seguem. Texto de Valmir Santos de Almeida.